você que vai fazer Banco do Brasil e terá de passar pela famosa dissertação argumentativa. Mas você não entendeu muito bem ainda o que é uma dissertação argumentativa, você está meio aqui, faz tempo que não treina redação, anda treinando e ouvindo vídeos ali, daqui, treina de vez em quando faz uma redaçãozinha. Muito bem, vamos lá. Eu vou mostrar para você qual o caminho das pedras. Assiste até o fim, porque a gente vai ver a estrutura da dissertação, os critérios de avaliação desse concurso de 2023 do Banco do Brasil. A gente vai ver a proposta de 2021 e como você interpreta a proposta. Isso é ponto central, porque se você interpretar errado, você vai perder pontos decisivos e, no caso do Banco do Brasil, vai ser eliminado. Por quê? Porque na redação ela é eliminatória, o que significa dizer que você precisa tirar 70 em 100, 70% de aproveitamento. Então, a pergunta que você tem de fazer para o prof é, em busca do crachá do bebê, aquele crachá maravilhoso, verde, azul e amarelo, o que eu faço, prof, para ficar com 70 pontos e ter 70 de aproveitamento, já que eu nunca fui muito bom em redação, não? Ah, então você está falando com o cara certo. Vamos lá. Assiste até o fim do nosso vídeo, eu vou mostrar a estrutura, vou mostrar vários aspectos, inclusive você vai ter as temáticas possíveis que eu postei no meu podcast. Eu vou deixar na descrição o podcast, vou deixar também o meu WhatsApp para você entrar em contato. E lembra você que toda terça-feira no canal Professor Russo, aqui no nosso canal no YouTube, a gente tem uma live. Então entra lá, faz perguntas e interaja, porque esse é o nosso trabalho. Dá um joinha legal aí pro prof, legal? E te inscreve no canal, que isso é muito importante para a gente poder continuar fazendo esse trabalho aqui. Beleza? Então vamos lá. O professor Russo vai ajudar vocês aí, vou carregar pela mãozinha, fazendo a leitura de 2021. Eu vou passar aqui também necessariamente pela questão dos critérios de coesão, para você entender, porque tem gente que talvez não tenha lido com atenção devida o edital, né, que é muito comum com a galera. Eles passam uma olhadinha rapidinha, olham só o valor do salário lá, da grana, da remuneração, e esquece do resto, para ganhar tanto. Então vamos lá, a gente vai olhar mais detalhadamente os critérios para você entender, porque isso é o primeiro passo para a gente enfrentar uma prova de concurso público. A gente tem que conhecer os critérios, conhecer o edital, os conteúdos que vão aparecer, se eles nos favorecem o nosso conhecimento, para a gente poder traçar então uma linha de ação, como que a gente vai estudar. Então, o que eu faço? Eu trabalho uma mentoria completa na minha área, que é a redação, língua portuguesa, porque essa é a minha área, não é, gente? Eu não entro em área que não é minha, porque isso é vira picaretagem. Eu entro na minha área e ensino você o caminho das pedras aqui. Como a redação é extremamente importante, porque ela é eliminatória, então a gente vai começar examinando com critério isso, legal? Então vamos botar aqui na telinha. Olha só, dá uma olhada aqui, uma papirada rápida, né? Bom, quem olhou com carinho viu que eu tenho dois grupos de provas aqui, na verdade, né? Uma prova de conhecimentos básicos, como geralmente acontece, né? Que é aquilo que sempre aparece nas provas de concurso público, legal? Então, é aquilo que a gente não espera, gente, o edital, porque a gente sabe que isso vai aparecer na prova, né? Então, tá aqui você tem o conhecimento básico na área da carreira bancária. Então, quem está trabalhando carreira bancária, não tem jeito, né? Você vai ter essas disciplinas aí. E os conhecimentos específicos, que quem está também procurando carreira bancária vai encontrar sempre isso aí. Então, não tem muito que esperar edital, né? A gente já sabe mais ou menos o que vai aparecer. Então, uma coisa é certa, na parte de conhecimentos básicos, não interessa se a sua carreira é bancária, é a carreira dos tribunais, se você é carreira policial, seja qual for a carreira, a primeira coisa que vai aparecer sempre vai ser o quê? Língua portuguesa. E aí você tem uma prova de conhecimentos básicos que tem 32,5 de um total de 100 pontos. Né? Então você tem 100 pontos, eu não falo questões, são 100 pontos, legal? Você está com... pensa nesses 100. É os 100 pontinhos que você está brigando pelos 100 pontinhos, legal? Desses 100 pontinhos, 32,5 é essa parte de conhecimentos básicos, ou seja, língua portuguesa é praticamente a metade dessa prova de conhecimentos básicos. Então, meu amigo, essas 10 questões aqui de língua portuguesa, elas vão ser decisivas, é o ponto de partida. Por isso que o prof, deixa eu voltar aqui, por isso que o prof sempre diz que o começo do estudo, toda a primeira grande dificuldade que a gente enfrenta numa prova de concurso público, a primeira grande dificuldade é a prova de língua portuguesa.
Ou seja, eu tenho que estar preparado antecipadamente. Eu não posso esperar edital para começar a estudar gramática, língua portuguesa, interpretação, semântica, figuras de linguagem, isso que corriqueiramente cai nas provas de língua portuguesa. Essa preparação ela tem que começar antecipadamente. Não tem que esperar edital porque eu tenho que saber tudo, simplesmente tudo. O português uma coisa está atrelada à outra. Então, vamos lá. Se você quer aprender definitivamente, você tem que fazer um curso completo. O prof faz isso. No Hotmart, vou deixar na descrição do vídeo, você vai entrar lá e vai fazer um curso que trabalha conceitos. O que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo? Você tem que ter uma noção de morfologia, uma noção de sintaxe. Isso é o ponto básico, é aí que começa a brincadeira. Então, o edital do Banco do Brasil, ele só mostra claramente a importância da língua portuguesa. Está ali. Dos 100 pontos, 15 vem da língua portuguesa. Então, eu não preciso dizer que isso é fundamental, né? A língua inglesa vale 5 pontos, a matemática vale 7,5, portanto metade do que vale o português, né? E as atualidades do mercado financeiro, que às vezes o aluno foca muito nisso, vale 5 pontinhos. Então o cara vai focar lá no mercado financeiro e esquece o português ou não dá importância para o português, ou quer fazer de ouvido, né? O português, o famoso orelhão. Então ele vai fazer de orelhão a prova, né? Eu mais ou menos eu sei. Sabe nada, cara. Ou você estuda ou não estuda. E outra coisa, você estudar língua portuguesa serve para qualquer concurso. É um investimento que você está fazendo. Eu tenho que convencer a galera isso. É o primeiro passo, não adianta. E a galerinha sempre deixa isso para depois. Né? Acha que vai chegar lá, vai botar uma vírgula mais ou menos, vai botar um acento por intuição. É o famoso orelhão. Vamos lá. A prova de conhecimento específico vale 67,5 e desses 67,5 a tecnologia da informação, 35 questões que valem 1,5 ponto, quer dizer 52,5. Então eu não preciso dizer para você que tecnologia da informação é fundamental aqui. Sem ela, ninguém vai a lugar nenhum. Portanto, as duas provas aqui que mais tem pontuação é a tecnologia da informação e depois, adivinha, o português. Tá bom? Então, estou eu aí. Ou seja, sem mim, não tem para ninguém. Sem mim não tem para tim, se você quiser, né? Legal. Ou seja, vai encarar português ou a coisa não rola. Então para de fugir. Para de não, mas eu português não tem nhenhenhé. Ou sabe ou não sabe. Você tem que acertar 9 das 10. Então vamos lá, né? Altamente concorrido, 9 das 10. É só isso que você tem que fazer. Vamos falar da redação? A redação vale 100 pontinhos e ela é um texto dissertativo argumentativo. A experiência que eu tenho é que ninguém sabe direito o que é um texto dissertativo argumentativo. É sempre a mesma coisa. Como assim? Tá, eu vou explicar. Segura aí. Tá, então é um texto dissertativo, mas é como acontece nas 90% das provas de concurso público. E os critérios que estão aqui, A, B, C, D, E, vamos olhar um por um, são os critérios que aparecem em tudo, gente. Gente, não tem novidade, não existe uma prova dissertativa argumentativa exclusiva para CESGRAN-Rio, ou para FGV, ou para o que você quiser. Quem sabe fazer uma prova dissertativa argumentativa, quem sabe produzir uma redação dissertativa, sabe fazer para qualquer concurso, né? Porque todos vão trazer adequação ao tema proposto. O que é isso? Eu vou mostrar aqui estratégico. Se você não acertar isso aqui, não souber como fazer isso corretamente, que é o que eu vou ensinar aqui, você está fora da peleja, meu amigo, está fora da briga. Acabou para você, legal? Haverá uma frase temática que vai trazer o tema e o assunto e o tema. Se você não respeitar o assunto e o tema, você está fora da brincadeira. Então, esse é ponto fundamental. Né? Como se interpreta uma proposta. Se você não souber interpretar, ou vai fazer isso intuitivamente, como o orelhão costuma fazer. Chega na hora lá, vou dar um jeito. Eu sempre fui bom no colégio. Né? Tá. Segundo, adequação ao tipo de texto solicitado. Quer dizer, existe uma estrutura interna de como se faz um texto dissertativo argumentativo. Legal? Essa estrutura é o que está internalizado, o avaliador já vai buscar os elementos desse tipo de proposta, a gente vai ver isso aqui, né? O emprego apropriado dos mecanismos de coesão, quer dizer, são os mecanismos de anáfora, catáfora, quer dizer, uso de pronomes para retomar palavras, sinônimos, paronímia. Então, aquela parafernália toda da coesão textual que a gente trata justamente quando você está fazendo comigo o Classroom. Eu tenho um Classroom completinho, com todos esses elementos explicadinhos, com vídeos, materiais de apoio. Lá no Classroom, você entra no Classroom, tem direito a fazer 4 redações, 4 redaçõezinhas corrigidas pelo prof. Sou eu que corrijo, portanto eu vou verificando quais são os seus erros para a gente combater esses erros.
Então eu não terceirizo isso, não é como você entrar num sistemão que vai ter professores terceirizados e cada um vão ser professores diferentes que vão corrigir sua redação. E é uma correção apressada, porque são professores que trabalham com uma quantidade muito grande de correções. O meu trabalho é artesanal, então eu vou lá, vou pegar a sua redaçãozinha, vou virar de ponta cabeça e dizer, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, né? Com atendimento pelo WhatsApp. Aí você vai ver que o resultado é muito mais rápido, é muito mais eficiente. Eu pego o aluninho lá que está com 5 pontinhos e jogo para os 8, né? Que vai ficar bem longe do 7, porque o 7 é a degola. A partir do 7 ainda está dentro, né? Menos que 7 é a degola. Guilhotina, meu querido! Vamos fugir da guilhotina? Vem que o prof vai mostrar como é que você faz para fugir da guilhotina. Acredita em mim. Então vai lá. Emprego de coesão, então são todos os mecanismos coesivos, aí eu vou verificar. Isso é muito fácil, gente. E tem gente que erra. Essa coesão é muito barbado, você tem que conseguir essa nota coesão aqui, né? A parte D ali, ó, que é a letra D, que é a capacidade de selecionar, organizar, relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Esses verbinhos aqui são verbinhos que foram consagrados lá no Enem, né? No Enem eu trabalhei anos e anos a fio corrigindo redações do Enem, gente. Então é a parte propriamente do conteúdo, é a parte da argumentação. A letra D trata-se da argumentação. Ou seja, como se dá essa argumentação? Que elementos você traz para provar aquilo que você anunciou? Isso é argumentar. Argumentar é diferente da dissertação expositiva. A expositiva você expõe o problema, a argumentação você precisa detalhar o problema e provar o seu ponto de vista. Essa eu estou falando bem teoricamente, né? A diferença fundamental, e aqui é o maior problema justamente da questão do conteúdo. Então a parte mais sofisticada da redação, inquestionavelmente, é esse item aqui, porque ele dá conta da argumentação. Legal? Mas quando a gente trabalha a redação com vocês no Classroom, essa é a última etapa. Antes disso tem que ver se você, o que você está errando na parte de gramática, acento, vírgula. Depois a gente vai ver como é que você está construindo os períodos, como é que você estruturou sua redação, legal. Se você fez uma introdução eficiente, se você fez um desfecho eficiente. E a última coisa é essa letra D aqui, que é propriamente o conteúdo, né? Como eu defendo o meu ponto de vista. É a parte mais sofisticada. Legal? Pleno domínio da modalidade. Aí entra toda a parafernália da gramática, legal? Então, adequação vocabular, ortografia, morfologia é a gramática, é vírgula, crase, regência, concordância, ortografia, colocação pronominal, né? A redação deve ser feita com a caneta esferográfica de tinta preta, material transparente. Tem gente que chega lá sem o material, né? Isso é comum. E tá lá no edital, o carinha nem olha, né? Chega lá, não tem a caneta aí, o desespero para achar uma caneta. A melhor coisa que tem é fazer o quê? Vender caneta preta com material transparente no dia da prova. Tenho certeza que o cara vai ganhar dinheiro com isso. 0. Aqui, quem vai ser eliminado? Isso aqui é fundamental. Olha lá. Fugir ao texto, ao tipo de texto em prosa dissertativa argumentativa. Quer dizer, o cara fez uma outra coisa que não foi a estrutura dissertativa, né? Escreveu um poema, uma carta, contou uma história, narrou. Então, ele não fez o texto opinativo, né? O texto dissertativo exige opinião, ponto de vista. Você não vai contar a história de ninguém, né? Fugir ao tema proposto. Então, isso é fundamental, seguir a frase temática. Vou mostrar isso agora para vocês, né? Apresentar o texto sob forma não articulada em língua portuguesa, com desenhos, números, óbvio, né? Aí o cara... Aí os engraçadinhos, né? Resolve fazer um desenhozinho, esse tipo de coisa, elimina o candidato. Então, são as formas primárias de eliminação. Essas formas primárias de eliminação é para aquele candidato que nunca treinou nada, né, gente? Aí o cara nunca fez uma redação, ele vai lá no susto. Esse não é o concorrente, vamos combinar, né? Porque se ele nunca treinou a redação, porque ele também não está estudando, não está se preparando, não está fazendo nada. Muito bem. Prof, vamos lá, vamos ao que interessa então. Como é que eu faço para conseguir tirar mais do que 7? Para ficar assim a margem de segurança, tirar 8,5 e ficar longe daquele 7 que é a degola, longe da guilhotina. Bom, eu vou ensinar para vocês aqui o caminho das pedras, tá? Então eu vou para e passo. O que a gente tem que fazer para conseguir ficar longe da guilhotina? Beleza? Vou pegar a prova de 2021, vou dar uma panorâmica na prova, ela sempre é igual, os assuntos relacionados, sempre os assuntos são relacionados ao trabalho, tá bom? Esses os assuntos que eles costumam tratar. Então, é isso que a gente tem que treinar. O que pode cair como tema, professor? Entra no meu podcast, que eu tenho lá os teminhas
para esse ano, que eu deixei lá para você bonitinho no meu podcast, legal? Sempre são 3 textos de apoio. O que a gente entende por texto de apoio? São textos que foram colocados ali justamente para inspirar o candidato, apenas e unicamente para inspirar o candidato, tá? Então você tem 3 textinhos, os textinhos são bem pequenininhos, aí 4, 5, 6 linhas, legal? E eles são ótimos para nos ajudar a tirar ideias e palavras, expressões ou vocábulos que vão nos ajudar na coesão textual. Então a gente tem que usar isso aqui, gente. Eles foram colocados aqui para usar. É óbvio que você não pode copiar. Se você copiar uma frase, 3 ou 4 palavras em sequência, você vai perder pontos em relação a isso, por evidente. Não é? Você vai tirar ideias, por favor, é isso que você tem que fazer. Tá bom? Eu já volto para esses textos de apoio, mas vamos ver o que diz aqui o enunciado. Reflita sobre as variáveis que podem contribuir para a elevação dos patamares da satisfação profissional, é isso aí, satisfação profissional, e assim impactar os serviços prestados ao público por uma instituição como o Banco do Brasil. Para situar a discussão, são oferecidos os fragmentos de textos abaixo, que têm o objetivo de subsidiar, quer dizer, ajudar você, né, na sua reflexão, tá bom? Então, os textos, isso não é uma inovação da Cisgra Rio, vestibulares trabalham com isso há muito tempo, com os tais textos de apoio, né, que são textos que servem para inspirar o candidato, para ele não dizer assim, não sei o que eu vou escrever sobre isso, né? E os caras botaram bem grifado, bem grandão aqui para você, não os copie, mas sempre vai ter um boca aberta que vai copiar, né? Vai copiar uma frase inteira, fazer um recorte e cola. É o momento do desesperado, sempre vai ter o desesperado. Vamos para a segunda parte da proposta, depois a gente volta para os textos de apoio. Então presta atenção agora, porque isso aqui é fundamental para você conseguir mais do que 7. Olha só, para fugir da guilhotina, olha lá. Considerando as reflexões suscitadas, levantadas, né, pelos textos acima, elabora uma redação de caráter dissertativo, argumentativo, olha como eles firmam isso, né? Uma dissertação argumentativa, abordando o seguinte tema: a influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. Essa é a tal da frase temática, legal? A frase temática, ela baliza aquilo que você terá de obrigatório, presta atenção, obrigatoriamente, deixa eu voltar aqui, deixa eu olhar no seu olhinho aqui. Carinha, ou tudo ou nada, se você não entender essa frase temática, você está fora. Então eu preciso abordar aqui o assunto amplo e o tema que é mais específico. Assunto, tema, assunto, tema, assunto, tema. Legal? Então, olha o que diz a proposta. A proposta é assim, ó. A influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. Então eu tenho que falar sobre a satisfação no trabalho e o resultado disso, que é o desempenho do funcionário. Então eu tenho um assunto, um assuntão, que é a satisfação no trabalho. Eu tenho que falar sobre como as pessoas podem se satisfazer no trabalho e a importância disso, e como isso, agora vem o tema, como isso desempenha no funcionário. Melhora, portanto, o desempenho do funcionário. Legal? É isso que eu tenho que fazer. E vai ser por aí, eles não vão inovar. Então, essa é o que a gente chama de frase temática. Quando o avaliador, pensa comigo agora, quando o avaliador ele for corrigir a sua redação, ele vai procurar esses elementos, influência, satisfação, as palavras-chave que estão aqui, satisfação do trabalho, desempenho do funcionário. Isso tende a aparecer na sua redação em qualquer momento, mas preferencialmente, você já vai botar isso na introdução, quando apresentar a perspectiva de trabalho. Por que isso, prof? Para você esfregar, deixa eu voltar aqui, para você esfregar na cara. É isso que tem que fazer. Pensa comigo. Você tem que esfregar. O avaliador de redação vai corrigir umas 100 redações por dia. Então você tem que esfregar na cara desse cara que você entendeu a proposta e você vai discorrer sobre ela. Então já de imediato na introdução tem que aparecer esses elementos todos. Não tem invenção, gente. É isso que tem que fazer, simplifica. Então lá na sua introdução vai ter esses elementos, vão ter que lá, satisfação no trabalho, a influência que isso tem no desempenho, aumento do funcionário. Bom, agora vamos pensar um pouquinho sobre essas ligações aqui. Então é isso que você tem que fazer no dia. Agora vamos refletir sobre isso aqui. Pá, prof, o que eu sei sobre isso? Eu sei tão pouco, eu tenho que escrever 30 linhas. 27 no mínimo, carinha. Você não vai escrever 15 linhas, 20 linhas, pelo amor de Deus, né? 27, 28 linhas, tá bom? É a média, legal? Então, olha só, que relação existe entre o tema e o assunto? Essa é a primeira pergunta. Vai lá, roteirinho, ó. Primeira pergunta
que a gente tem de fazer? Que relação existe? Há uma relação de proporcionalidade. Você que é bom em matemática, eu não sou, né? Ou seja, quanto mais satisfação houver, maior desempenho. É uma relação diretamente proporcional. E há uma relação causal aqui também. Qual é a relação causal? Quanto mais eu tiver satisfação no trabalho, não é? A consequência disso qual vai ser? Maior o desempenho. Então é uma relação de causa e consequência. Ou seja, a causa é a satisfação do trabalho. A consequência é que aumenta o desempenho. Então eu posso fazer uma redação mostrando como essa satisfação acaba ocasionando um desempenho muito legal. Então, o que significa dizer que todas as empresas, sejam elas quais forem, públicas ou privadas, precisam de algum modo satisfazer isso, né? Ou seja, satisfazer o funcionário. Como ele pode satisfazer o funcionário? Aí são perguntas que você tem que fazer antes de fazer a redação, antes de escrever o maldito rascunho. Presta atenção em mim, deixa eu voltar aqui. Você tem que organizar essas ideias, refletir sobre e criar aquilo que eu chamo de banco de ideias. Você vai botando qualquer verso da sua prova lá, o que eu posso escrever sobre isso? Você vai botando chavezinhas, enfim, palavras-chave só para montar a estrutura do seu texto. O que você vai botar na introdução, no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e na conclusão? 4 parágrafos. Legal? Então, basicamente, a gente podia, dentro de uma estrutura muito simples, o primeiro desenvolvimento eu posso falar sobre a importância dessa satisfação no trabalho e como hoje se dá essa satisfação. E mostrar, no segundo parágrafo de desenvolvimento, não é, o reflexo que isso dá no desempenho do funcionário. Então eu trataria o assunto num parágrafo e o tema no outro. Isso é uma estrutura. Não existe estrutura única, gente. Legal? Então, estou dando aqui, estou fazendo um rascunho imediato, muito rápido, com aquilo que eu tenho. Agora, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver o que mais diz aqui, só para não deixar passar em branco. Ó. O desenvolvimento do tema, o candidato deverá demonstrar domínio da escrita, tudo que a gente viu no edital, né? Manter a abordagem nos limites da proposta, sendo apenado caso copie ou parafraseie. Parafrasear é você tirar uma palavrinha e mudar só uma palavrinha. Quer dizer, escrever quase a mesma coisa, mas você fazia isso no tempo do colégio, que eu sei, né? Pegava aquela aluninha lá que escrevia a redação maravilhosa. O que você botou aí na conclusão? Lembra que você fazia isso? Você é um canalha, né? E aí você copiava, mas assim, dava uma copiadinha, mudando uma palavrinha ou outra. Isso é parafrasear. Você pega a ideia, mas muda só uma palavrinha. Legal? Redigir um texto no modo dissertativo, argumentativo, não sendo aceitos textos narrativos, nem poemas, isso tudo estava no edital, né? Demonstrar capacidade de seleção, organização, relação. Então, é aquele aspecto D que eu falei, que é a letra D, que é a que dá conta, portanto, da argumentação, legal? O texto vai ter de 25 a 30, quer dizer, 28, 29 linhas, você não vai escrever 25, tá? O texto definitivo você vai fazer depois do rascunho, de que jeito? Esperando 1 hora para depois fazer uma hipercorreção. Ouve o que eu estou falando. Você vai fazer seu rascunho. Primeiro nós vamos elaborar o banco de ideias. Depois a gente vai fazer o rascunho. São 3 passos. Elaborar o banco de ideias. O que eu posto em cada parágrafo? Eu vou planejar, é o planejamento, legal? Segundo passo, faço o rascunho. Terceiro, dá 1 horinha mais ou menos para você voltar e antes de passar limpo fazer aquela correção final que eu chamo de uma hipercorreção. Carinha que vai tirar 8 na redação, faz a hipercorreção. Eu nunca passo a limpo imediatamente depois que fiz o rascunho, porque eu vou passar pelos erros e não vou encontrar os erros. Vai por mim. Legal? Então, olha só. Vamos pegar aqui algumas ideias que a gente pode usar, então. Olha lá, a gente tem que sugar tudo que eles nos oferecem, inclusive vocabulário. Então, texto 1 diz assim, você está pronto aí? Tomou uma aguinha? Vamos lá então, ó. Ao notarem que a empresa se importa com o seu bem-estar, os colaboradores, olha o vocabulário, você vai dizer empregados, colaboradores, já deram a recursos vocabulares que vão contribuir para a coesão do seu texto, né? E times, ó, posso usar essas expressões, se sentem valorizados. Eles percebem, eles quem? Os colaboradores e times, que a organização não está, ó, empresa, organização, já tem vocabulário aqui, ó, não está se dedicando apenas ao crescimento dela, mas também ao pessoal. Então, olha só que bacana, né? Quando uma empresa investe em bem-estar, o que diz aqui? Que os funcionários vão perceber que ela não está só preocupada com o ganho da empresa, mas está preocupada também com o pessoal. Então, a primeira coisa que uma empresa tem de mostrar, e isso pode ser a abertura da sua redação, é a preocupação com o ambiente de trabalho, com as pessoas, com os colaboradores. Então, podia ser a frase inicial.
Né? A primeira preocupação que uma empresa deve ter é com o ambiente, com a qualidade do trabalho e com o seu pessoal, o seu valor humano. Né? Tudo isso o quê? Tudo que foi dito antes, então, pronomes, isso aí vai ser super importante na coesão, né? É o investimento no capital humano. Então, olha que boa expressão para você usar, investimento em capital humano. Além de gerar uma imagem positiva no mercado. Olha que legal. Então, quando a gente investe em capital humano, concomitantemente, né, ocorre o quê? Uma imagem positiva no mercado. Então, é tudo que a empresa quer. Esses são, portanto, argumentos importantes para mostrar, gente, como é relevante um investimento em pessoal. Por quê? Porque a gente vai ter mais desempenho, mas além disso tem uma visão positiva no mercado. Legal? As companhias, organizações, companhias, os caras já estão dando tudo prontinho para vocês, que vêm priorizando o bem-estar, estão inclusive se destacando como inovadoras. Tá? Então, esse texto confirma os argumentos gerais, né, de por que é que se tem que investir, essa é a resposta, por que tem que se investir em pessoal. Só tem vantagem para a empresa. É isso. Texto 2. Sistema de recompensas e satisfação no trabalho. As instituições precisam de pessoas preparadas, motivadas e satisfeitas para pôr em prática objetivos estratégicos por elas definidos. Um dos maiores desafios da gestão de recursos humanos é conseguir maximizar o desempenho e a qualidade de vida de seus colaboradores, porque deles depende o sucesso do negócio. Ou seja, o sucesso do negócio depende desses colaboradores, portanto, esses colaboradores precisam ter qualidade de vida e otimizar seu desempenho. Aqui não diz quais as medidas exatas que deveriam ser feitas, mas isso a gente já vai discutir. Espera aí, vamos por 3 agora aqui. Ao contrário do que se pensa, são as pessoas. Isso aqui seria uma bela ideia. Quem sabe para a sua conclusão, e não a tecnologia que gera o capital nas empresas, né? São as pessoas que geram capital e não a tecnologia. Quer dizer, a tecnologia é uma extensão do pessoal. O ponto de partida, portanto, é o investimento em pessoas. Então, quando eu digo assim, comecei a minha redação, a preocupação maior que uma empresa deve ter é valorizar a sua equipe, o seu pessoal. E eu posso terminar, ou seja, a conclusão vai retomar isso de que maneira? Mostrando que o grande investimento não é a tecnologia, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam. Né? O que mais que diz aqui? Que geram capital nas empresas, pois por meio de seus conhecimentos, habilidades e competências são capazes de gerar bons resultados e podem fazer as organizações obterem mais lucro. São as pessoas que gerenciam a tecnologia. Olha que boa ideia, se relacionam com o mercado, com os clientes. Então, confirma o texto 1, né? Ou seja, que tudo está atrelado, enfim, de um modo ou de outro, às pessoas. Então, olha só que bonitinha essa redação. Eu tenho uma série de componentes para usar, já anotei tudo no meu banco de ideias, inclusive palavras ou expressões para serem utilizadas. Tem ideias aqui para você desenvolver, que são muito bacanas. Então, vamos lá, eu abri a redação abordando justamente a importância do investimento, mostrei esse parágrafo, o primeiro texto aqui está ótimo para você tratar lá na sua introdução, em que você vai mostrar claramente as vantagens dessa aplicação, né? Como ela pode acontecer, como ela pode se dar, né? Um investimento em pessoal e vai melhorar inclusive a imagem, legal? Então a gente pode inclusive fazer um parágrafo só falando da questão do investimento em pessoal e o outro parágrafo falando na imagem, como isso traz lucratividade para a empresa, legal? Então, vamos lá, o que mais que eu posso tratar aqui? Eu posso assinalar vários elementos aqui para melhorar meu texto, mas a argumentação vai se dar de que maneira? Os 3 textos eles estão genéricos, eles falam da importância do investimento. O que você tem que fazer para ganhar pontos na argumentação? Dar exemplos. Que exemplos eu posso mostrar? Ou casos em que houve esse investimento e se teve um retorno, né? Por exemplo, vamos verificar como é que as grandes empresas de tecnologia, Google, etc., fazem isso, né? E mostram como eles criam um ambiente favorável para esse jovem para ser criativo, produtivo, né? Diferente daquele tipo de empresa que bota o cara atrás de uma mesa, que faz com que ele respeite horários muito determinados. Não, os jovens têm mais liberdade para poder trabalhar, eles estão mais à vontade, vestindo roupas mais à vontade, criando um ambiente que favoreça a criatividade, porque essas companhias elas trabalham fundamentalmente com criatividade, não é? Então isso é uma forma. Se você trouxer o exemplo do Google, do Facebook, etc., você está
comparando como uma empresa hoje moderna é diferente, esse seria um método comparativo, boa forma de discutir também, né? Como se tratava isso lá 40 anos atrás, né? Que era aquelas empresas com um monte de cadeiras e mesas um atrás do outro, aquele ambiente barulhento, ruidoso, um ambiente pouco produtivo, um ambiente que não favorecia a criatividade. E hoje a criatividade, o bem-estar do funcionário são elementos fundamentais para a produção de resultados e desempenho de resultados. Então, cara, você não vai dizer que tem pouco assunto para tratar, que tem assunto para caramba para você escrever em 25 linhas, tem muita coisa, legal? Vou fechar o meu videozinho, que você vai me mandar aí suas dúvidas, né? Uma proposta de 2018 para você entender quais são as temáticas aqui, porque eu estou trabalhando isso nas temáticas lá no meu podcast, mas só vou dar uma palhinha para você. Ora, também era a questão do ambiente de trabalho, a questão da motivação e pedir a diferença entre filantropia e competitividade. Nos textos de apoio, tratavam justamente dessa diferença e mostravam essa diferença. De novo, é a questão de ambiente de trabalho. Então, o que você está vendo aqui do Banco do Brasil, né? Você está vendo que os temas são sempre mais ou menos relacionados a trabalho, isso já é um belo indicativo, um bom indicativo aí, não tenha dúvida, né? Mas mais do que isso também, o que é legal você observar? Que a proposta ela é sempre igual, é aquela frase temática ali, e isso é que vai balizar o nosso trabalho. Gente, é impossível fazer isso? Não, é simples, é só você seguir o roteirinho, mas depois de assistir essa aula, prática, tentar fazer redação, quebrar a cabeça um pouquinho, porque à medida que você conseguir introjetar esse modelito que eu estou mostrando para vocês, que é técnica, e tudo é técnica, gente, técnica. A produção de um texto é técnica, e a técnica a gente desenvolve, e a técnica a gente aperfeiçoa e treina, porque sem treinamento não tem jeito, né? A gente pode conseguir sim uma nota muito boa, legal? Mas isso precisa de um trabalho muito centrado, por isso que eu estou aí à disposição de vocês para ajudar vocês. Não esquece que é fundamental também a questão dos recursos administrativos, né? Ou seja, sempre a gente vai tentar buscar melhorar a nota. Mas como essa nota ela é eliminatória, os recursos administrativos do Banco do Brasil, eles só vão ser dados para aqueles alunos que tirarem menos do que 7. Né? Então, fiquei com 6,5 e estou fora. Então, vou ter que fazer um recurso administrativo para ver se eu consigo esse meio ponto para estar dentro. Isso vai acontecer, vai ser uma correria danada. Fundamental, cara, a redação ela foi criada aqui pela Cisgran-Rio, eliminatória, para eliminar a maior parte dos candidatos. Você pode estar certo que boa parte dos candidatos vão ser eliminados aqui, não vão conseguir essa pontuação, porque não estão treinando, vão fazer essa redação de qualquer maneira. Legal? Então, é a redação um corte para eliminar candidatos. É isso que vai ser feito. Ela está sendo feita dessa maneira. Por quê? Porque a Cisgran-Rio sabe que a maior parte dos candidatos vai fazendo chute. E aí não vai conseguir essa nota aí. Cara, tamo junto? Tá em dúvida? Dá um joinha pro profe, por favor, dá um joinha. Recomenda pra galera. Terça-feira, 19 horas, todas as terças a gente vai falar com vocês aí. Nós temos uma live bacana, ao vivo. Você vai mandar suas dúvidas, né, pra nossa live. E aí a gente vai ficar discutindo redação que serve para... Isso que eu falei para o Banco do Brasil serve para qualquer dissertação argumentativa, gente. Então não é diferente, isso serve para todo mundo. Então vai aparecer... Professor, aquele concurso do Tribunal Eleitoral Superior Eleitoral Unificado, vai aparecer uma redação? Vai ser dissertativo argumentativo? Com certeza. Então isso que eu estou vendo aqui com vocês serve para todo mundo aí. Beleza? Tamo junto!